Termo óbvio é uma linha, coluna ou bloco. Estratégia número 9 para resolver Sudoku. Estratégia número 9. O termo óbvio de candidatos em uma linha, coluna ou bloco é uma técnica intermédia de resolução de Sudoku. Nesta estratégia, se três células de uma região, seja ela uma linha, uma coluna ou um bloco, contém apenas três candidatos de referência ou um subconjunto deles, então esses três candidatos, a existirem, nas outras 6 células da região, podem ser descartados. Assim, as três células contêm, em exclusivo, os três candidatos de referência ou um subconjunto deles. As outras 6 células da região, podem ter como candidatos, para além de outros, alguns desses candidatos de referência. Os candidatos a descartar, estão nas outras 6 células da região e abrangem apenas esses 3 candidatos de referência. Depois de aprendermos esta regra intermédia, podemos prosseguir com outras estratégias de Sudoku. Vamos analisar em detalhe esta estratégia, e para isso, consideremos os candidatos da grelha Sudoku e reparemos nas 3 regiões tipo linha, coluna e bloco. Primeira região tipo, a linha. Analisemos o termo óbvio em uma linha. Consideremos os candidatos desta grelha Sudoku, e reparemos na linha 5. Se 3 células de uma região contém apenas 3 candidatos de referência, neste caso, 3, 6 e 7, ou um subconjunto deles, neste caso, 6 e 7, então esses 3 candidatos, se existirem, no todo, ou em parte, nas outras 6 células da região, podem ser descartados, neste caso, numa única célula, o candidato 6. Explicitando, podemos dizer que, no nosso exemplo concreto, na linha 5 da grelha Sudoku, as células 5, 2, 5, 4 e 5, 9 contêm apenas 3 candidatos, os números 3, 6 e 7. Se para 3 células existem 3 candidatos, o que podemos concluir desde já é que esses 3 candidatos preencherão essas mesmas 3 células, embora nesta fase não saibamos a correspondência, célula-candidato. A existirem esses mesmos candidatos, no todo ou em parte das outras 6 células da região, tendo em conta as regras básicas, não pode haver repetição, pelo que podem ser descartados estas últimas. As 3 células contêm, em exclusivo, os 3 candidatos de referência ou um subconjunto deles. As células 5, 2 e 5, 4. Tem como candidatos, os 3 candidatos de referência 3, 6 e 7, enquanto a célula 5, 9, tem apenas 2 dos 3 candidatos de referência, os números 6 e 7. Ou seja, as 3 células não têm candidatos diferentes dos 3 candidatos de referência. As outras 6 células da região, podem ter como candidatos, para além de outros, alguns desses candidatos de referência. Neste caso, apenas o candidato 6 na célula 5, 7. Nesta estratégia, os candidatos a descartar, estão sempre nas outras 6 células da região, e abrangem apenas esses 3 candidatos de referência. Neste caso, o candidato 6 na célula 5, 7. Nas restantes 4 das 6 células, as células 5, 3, 5, 5, 5, 6 e 5, 8. Apesar de ter candidatos, nenhum deles corresponde aos 3 candidatos de referência. Segunda região tipo, a coluna. E analisemos o termo óbvio em uma coluna. Consideremos os candidatos desta grelha Sudoku, e reparemos na coluna 5. Se 3 células de uma região contêm apenas 3 candidatos de referência, neste caso, 2, 5, 7, ou um subconjunto deles, neste caso, 5, 7. Então esses 3 candidatos, se existirem, no todo ou em parte nas outras 6 células da região, podem ser descartados, neste caso, em 5 das 6 células, os candidatos 5 e, ou 7. Explicitando, podemos dizer que, no nosso exemplo concreto, na coluna 5 da grelha Sudoku, as células 1, 5, 2,
5 e 4, 5, contém apenas 3 candidatos, os números 2, 5 e 7. Se para 3 células, existem 3 candidatos, o que podemos concluir desde já, é que esses 3 candidatos preencherão essas mesmas 3 células, embora nesta fase, não saibamos a correspondência, célula-candidato. A existirem esses mesmos candidatos, no todo ou em parte das outras 6 células da região, tendo em conta as regras básicas, não pode haver repetição, pelo que podem ser descartados estas últimas. As 3 células contêm, em exclusivo, os 3 candidatos de referência ou um subconjunto deles. As células 1, 5 e 2, 5 têm como candidatos os 3 candidatos de referência 2, 5 e 7, enquanto a célula 4, 5 tem apenas 2 dos 3 candidatos, os números 5 e 7. Ou seja, as 3 células não têm candidatos diferentes dos 3 candidatos de referência. As outras 6 células da região podem ter como candidatos, para além de outros, alguns desses candidatos de referência. Neste caso, em 5 das 6 células, os candidatos 5 e, ou 7. Nesta estratégia, os candidatos a descartar, estão sempre nas outras 6 células da região, e abrangem apenas esses 3 candidatos de referência. Neste caso, o candidato 7 na célula 3, 5. O candidato 5 na célula 5, 5. O candidato 7 na célula 6, 5. O candidato 5 na célula 7, 5. E o candidato 5 na célula 8, 5. Terceira região tipo, o bloco. E analisemos o termo óbvio em um bloco. Consideremos os candidatos desta grelha Sudoku, e reparemos no bloco 4. Se 3 células de uma região contêm apenas subconjuntos dos 3 candidatos de referência, 3, 4, 9, neste caso, 3, 4, 4, 9, e 3, 9. Então esses 3 candidatos, se existirem, no todo ou em parte nas outras 6 células da região, podem ser descartados, neste caso, em 2 das 6 células, os candidatos 3 e 4. Explicitando, podemos dizer que, no nosso exemplo concreto, no bloco 4 da grelha Sudoku, as células 4, 3, 5, 1 e 5, 2 têm apenas 3 candidatos, os números 3, 4 e 9. Se para 3 células existem 3 candidatos, o que podemos concluir desde já é que esses 3 candidatos preencherão essas mesmas 3 células, embora nesta fase não saibamos a correspondência célula-candidato. A existirem esses mesmos candidatos, no todo ou em parte das outras 6 células da região, tendo em conta as regras básicas, não pode haver repetição, pelo que podem ser descartados estas últimas. As 3 células contêm, em exclusivo, os 3 candidatos de referência ou um subconjunto deles. A célula 4, 3 tem os candidatos 3 e 4, enquanto a célula 5, 1 tem os candidatos 4 e 9, e a célula 5, 2 tem os candidatos 3 e 9. Ou seja, as 3 células não têm candidatos diferentes dos 3 candidatos de referência. As outras 6 células da região podem ter como candidatos, para além de outros, alguns desses candidatos de referência. Neste caso, em 2 das 6 células, os candidatos 3 ou 4. Nesta estratégia, os candidatos a descartar estão sempre nas outras 6 células da região, e abrangem apenas esses 3 candidatos de referência. Neste caso, o candidato 4 na célula 4, 1, e o candidato 3 na célula 4, 2. Nas restantes 2 das 6 células, a célula 6, 1, e a célula 6, 3. Apesar de ter candidatos, nenhum deles corresponde aos 3 candidatos de referência.